Tem um comportamento que parece pequeno, quase insignificante, mas quando um homem começa a fazer isso, é porque você já está ocupando espaço demais na mente dele. Não é carência, não é coincidência, é um sinal psicológico de que ele não consegue simplesmente te tirar dos pensamentos. E hoje você vai entender por que esse detalhe mostra que você já virou parte do mundo emocional dele. Neste vídeo, você vai descobrir qual é esse comportamento que aparece quando um homem começa a se apegar de verdade, porque a mente masculina repete certos padrões quando alguém se torna emocionalmente importante, como esse sinal surge antes mesmo de ele admitir o que sente, e por que, quando isso acontece, esquecer você já não é mais uma opção simples para ele. Quando um homem começa a criar vínculo emocional, a mente dele entra em um estado diferente. Ele não está mais apenas reagindo ao momento, ele começa a revisitar você mentalmente, mesmo quando não está com você. E é exatamente aí que alguns comportamentos começam a aparecer. No começo, pode parecer só atenção a mais. Ele manda mensagens sem um motivo claro, comenta coisas pequenas do dia, pergunta algo que nem era tão importante. Mas por trás disso, existe algo maior acontecendo. Você passou a ocupar espaço na rotina mental dele. A mente humana funciona por repetição. Aquilo que é emocionalmente importante volta, se repete, insiste. E quando alguém começa a aparecer repetidamente nos pensamentos, o cérebro entende que existe vínculo. Não é mais só interesse, é envolvimento. Talvez você já tenha percebido que ele retoma assuntos antigos, lembra de detalhes de conversas, cita coisas que você disse dias ou semanas atrás. Isso mostra que você não está sendo esquecida quando a conversa acaba. Você continua presente mesmo quando não estão falando. Outro sinal muito comum é quando ele começa a procurar você em momentos aleatórios. Não só quando quer flertar, mas quando está entediado, cansado, confuso ou querendo distrair a cabeça. Isso mostra que você virou um ponto de conforto emocional. Quando algo bom ou ruim acontece, você é uma das primeiras pessoas em quem ele pensa. E isso muda completamente a dinâmica da relação. Porque agora você não é só parte do tempo livre dele. Você é parte da forma como ele lida com as próprias emoções. Nesse estágio, ele também começa a demonstrar curiosidade sobre a sua vida. Quer saber como foi seu dia, se algo te incomodou, o que você está sentindo, não por obrigação, mas porque se importa de verdade com o impacto emocional das coisas em você. Isso acontece porque, quando alguém começa a se importar emocionalmente, a mente passa a buscar conexão, não só distração. Ele quer se sentir próximo, quer manter a ligação ativa, quer garantir que ainda existe espaço entre vocês. Você pode notar que ele tenta manter a conversa viva, mesmo quando não tem muito assunto. Manda memes, comenta algo aleatório, puxa papo por qualquer coisa. Isso é a mente tentando manter a conexão aberta. E quando essa necessidade de manter contato aparece, é porque esquecer já não é tão fácil assim. Porque, se fosse fácil, ele simplesmente seguiria com o dia sem sentir vontade de se aproximar. Para a mulher, isso pode parecer confuso. Às vezes, ele não fala claramente de sentimentos, mas demonstra presença constante. E isso acontece porque, para muitos homens, a ligação emocional aparece primeiro no comportamento, só depois nas palavras. A mente dele já está conectada, mesmo que ele ainda não tenha organizado isso em forma de decisão ou de declaração. Ele sente, mas ainda está entendendo o que sente. Por isso, quando ele começa a repetir esses comportamentos, procurar, lembrar, retomar contato, se interessar pelo seu dia, isso não é acaso. É sinal de que você já está emocionalmente instalada na mente dele. E quando alguém ocupa esse espaço, esquecer não é mais uma escolha simples. É um processo que exige esforço emocional. E a maioria não quer fazer esse esforço quando existe algo que faz bem.
É nesse ponto que a relação começa a sair do campo do interesse leve e entra no campo do vínculo real. Quando um homem já não consegue te esquecer, existe um comportamento que aparece de forma quase automática. Ele arruma motivos para se aproximar, mesmo quando não há um motivo real. E isso acontece porque a mente dele está buscando você, não a desculpa. Às vezes ele manda mensagem do nada, comenta uma história antigo, responde algo que nem precisava resposta, puxa assunto com qualquer detalhe. Para você, pode parecer casual, mas por trás disso existe uma vontade emocional de manter a conexão ativa. Esse comportamento aparece porque o cérebro dele já te associou a algo bom. Quando ele está cansado, entediado, meio vazio, a mente procura aquilo que traz sensação de conforto. E se é você que vem à mente nesses momentos, isso é um sinal muito forte de vínculo. Outro detalhe é quando ele começa a querer saber mais da sua vida, mesmo em coisas pequenas. Pergunta como foi seu dia, se algo deu certo, se você está bem. Não é curiosidade superficial, é interesse emocional. Ele quer sentir que faz parte do seu mundo. Você também pode perceber que ele lembra de coisas que você comentou sem muita importância. Uma prova, um problema no trabalho, algo que te deixou feliz. Isso mostra que ele não escuta você só por educação, ele registra. E quando alguém registra emocionalmente, é porque aquela pessoa já tem espaço dentro dele. Existe também um tipo de ciúme silencioso que aparece nessa fase. Não é aquele ciúme direto de brigar ou cobrar, mas um incômodo discreto quando você fala de outros homens, de saídas, de novas experiências. Ele pode mudar de assunto, fazer uma brincadeira, ficar mais quieto. Isso acontece porque, mesmo sem assumir, a mente dele já te vê como alguém importante demais para ser só mais uma. Outro comportamento muito revelador é quando ele tenta mostrar presença de alguma forma. Curte suas coisas, reage a fotos, responde stories, manda alguma mensagem curta só para marcar território emocional. É como se ele estivesse dizendo, sem falar, eu ainda estou aqui. E isso acontece porque a mente dele não quer perder o contato. Mesmo quando está ocupado, mesmo quando tenta se distrair com outras coisas, existe uma parte dele que quer manter a ligação com você. Você também pode notar que ele se importa com a forma como você reage a ele. Se você demora a responder, ele sente. Se você fica mais fria, ele percebe. Isso não é controle, é sensibilidade emocional. Ele já está afetado pela conexão. Para a mulher, isso pode gerar aquela sensação estranha de que existe algo forte, mas que ainda não foi colocado em palavras. E essa sensação não é imaginação, é porque o envolvimento já está acontecendo, só ainda não foi organizado em forma de decisão consciente. Muitos homens passam por esse estágio em silêncio. Eles sentem, mas ainda estão tentando entender se aquilo é só um momento, se é carência, se é algo que vai passar. Enquanto isso, os comportamentos vão entregando o que o coração já está sentindo. É por isso que muitas vezes você sente que ele está presente, mas ao mesmo tempo não assume nada. Ele está emocionalmente envolvido, mas ainda não racionalizou isso. Outro sinal muito claro é quando ele começa a incluir você em pequenas partes da rotina. Conta coisas do trabalho, do dia, de problemas, de decisões. Não porque precisa de ajuda, mas porque quer compartilhar. E compartilhar é uma forma de criar proximidade. Quando alguém começa a dividir a vida, mesmo em detalhes simples, é porque aquela pessoa já ocupa um espaço emocional importante. E quanto mais esse padrão se repete, mais difícil fica simplesmente te esquecer. Porque agora você não é só lembrança, você é parte do presente dele. Por isso, quando ele começa a agir assim, não é algo aleatório, é a mente dele tentando manter você por perto, mesmo quando ele ainda não decidiu exatamente o que quer fazer com o que sente. E esse é um estágio muito delicado, porque é justamente aqui que muitas relações podem ir para dois caminhos.
ou o vínculo se aprofunda, ou a insegurança e a confusão começam a atrapalhar. Mas uma coisa é certa: quando esses comportamentos aparecem, você já não é alguém fácil de ser apagada da vida dele. Você já está conectada demais para ser apenas esquecida. Chega um momento em que ele percebe que não está mais totalmente no controle dos próprios pensamentos quando o assunto é você. Ele tenta se distrair, tenta ocupar a cabeça, tenta focar em outras coisas. Mas de algum jeito, você sempre volta para a mente dele. Ele pode estar trabalhando, conversando com amigos, assistindo algo, e de repente lembra de você, de algo que vocês falaram, de um momento que viveram juntos. E isso começa a acontecer sem esforço, sem intenção. Simplesmente acontece. Nesse estágio, a conexão já deixou de ser racional. Já não é algo que ele escolhe sentir. É algo que aparece. E quando o sentimento chega nesse ponto, a mente começa a perceber que existe algo mais forte acontecendo. Você pode notar que ele começa a agir de forma um pouco diferente. Às vezes mais carinhoso, às vezes mais presente, às vezes até um pouco confuso. Porque agora existe um conflito interno entre o que ele sente e o que ele acha que deveria sentir. Ele começa a se perguntar por que você mexe tanto com ele. Por que se importa com sua opinião? Por que se preocupa quando você fica distante? Por que sente vontade de falar com você mesmo quando não tem nada específico para dizer? E quando alguém começa a fazer esse tipo de pergunta para si mesmo, é porque o sentimento já ultrapassou o nível superficial. Outro sinal forte desse momento é quando ele passa a se comparar com outros homens ao seu redor. Não de forma aberta, mas internamente. Ele começa a pensar se está sendo suficiente, se está fazendo o bastante, se pode te perder para alguém melhor. Isso acontece porque, quando alguém se torna emocionalmente importante, surge o medo silencioso de não ser o bastante. Mesmo que ele não demonstre isso claramente, essa insegurança começa a aparecer em pequenos detalhes. Você também pode perceber que ele fica mais atento às próprias atitudes. Pensa antes de falar, evita te magoar, tenta não criar situações que possam te afastar. Isso mostra que agora ele já sente que existe algo em jogo. Nesse estágio, ele também começa a imaginar cenários com você no futuro, mesmo que ainda não fale disso em voz alta. Pensa em situações, em encontros, em como seria se vocês estivessem mais próximos. E essa imaginação fortalece ainda mais o vínculo. Para a mulher, isso pode parecer apenas carinho ou atenção maior, mas psicologicamente, isso é o sinal de que você já virou parte do mundo emocional dele, não apenas parte da rotina. É aqui que ele começa a sentir aquela mistura estranha de vontade de se aproximar mais e medo de se envolver demais, porque se aproximar significa assumir que aquilo já é importante demais para ser ignorado. Muitos homens demoram para admitir isso, até para si mesmos. Preferem fingir que está tudo sob controle, que é só amizade, que é só interesse leve, mas o comportamento começa a entregar o que o coração já sabe. Ele começa a se importar mais com sua presença, com sua ausência, com sua opinião, com sua felicidade. E quando alguém começa a se importar nesse nível, já não é mais possível dizer que não existe sentimento. Você pode sentir isso quando percebe que ele não reage bem à ideia de te perder. Mesmo que não fale diretamente, existe um desconforto, uma inquietação, um esforço maior para manter a conexão. Nesse ponto, você já não é alguém fácil de ser substituída na vida dele. Você se tornou uma referência emocional, alguém que representa algo importante para o equilíbrio interno dele. E quando alguém chega a esse estágio, esquecer não é uma opção simples. Não é algo que se resolve apenas se afastando ou distraindo a mente, porque o vínculo já foi criado. É por isso que quando ele começa a fazer certos comportamentos repetidamente, não é porque está confuso, é porque já está envolvido mais do que gostaria de admitir. E a próxima etapa depois disso não é mais sentir, é decidir o que fazer com esse sentimento.
Quando ele já está envolvido, mas ainda não organizou tudo dentro de si, existe um erro que pode fazer ele tentar se afastar, mesmo sentindo algo forte. Quando a relação começa a parecer uma fonte de pressão emocional e não mais um lugar de conforto. Isso geralmente não acontece porque a mulher quer fazer algo errado. Acontece porque quando a gente sente que está perdendo alguém importante, o medo começa a falar mais alto. E o medo muda o jeito de agir. Você começa a prestar atenção demais em cada detalhe. Em quanto tempo ele responde, no tom das mensagens, se está mais distante ou mais frio. E sem perceber, isso vai aparecendo nas conversas, em forma de cobranças sutis, de perguntas repetidas, de necessidade constante de confirmação. Para ele, isso pode começar a soar como se estivesse sendo testado o tempo todo, como se qualquer erro pudesse virar problema. E quando alguém sente isso, a reação natural é tentar se proteger emocionalmente, mesmo gostando. Outro erro comum nessa fase é tentar acelerar decisões, querer rótulos, garantias, promessas, antes de ele estar emocionalmente pronto para isso. Só que sentimento não cresce bem sob pressão. Quando alguém se sente empurrado, mesmo envolvido, cria resistência interna. Também acontece de a mulher começar a abrir mão de muita coisa por causa da relação. Cancelar planos, se afastar de pessoas, mudar rotina. Isso pode parecer amor, mas para a mente masculina pode gerar uma sensação inconsciente de peso, como se ele fosse responsável pela sua felicidade. E quando alguém sente que virou o centro da vida do outro, isso pode assustar, mesmo quando existe sentimento. Outro ponto delicado é transformar toda insegurança em conversa longa e pesada. Falar sempre sobre o que está errado, sobre o que falta, sobre o que pode dar errado. Isso faz a relação começar a girar em torno de problemas, não de conexão. Não é errado querer clareza, querer segurança, querer saber onde está pisando. O problema é tentar resolver tudo enquanto o vínculo ainda está se formando. Isso pode fazer ele associar a relação à tensão, não a prazer emocional. Quando a relação começa a parecer complicada, pesada ou cheia de expectativas, muitos homens reagem se afastando um pouco, não porque deixaram de sentir, mas porque estão tentando recuperar uma sensação de controle emocional. E isso é muito confuso para a mulher, porque ela sente que estava tudo indo bem e de repente ele muda. Mas muitas vezes essa mudança não é falta de interesse, é medo de não dar conta da carga emocional que a relação começou a ter. Manter a conexão forte nessa fase exige algo difícil, mas essencial. Continuar sendo você, sem transformar a relação no centro da sua vida. Manter seus interesses, sua rotina, sua identidade. Quando você transmite que gosta, mas não depende, que se importa, mas não se anula, a relação continua leve. E leveza é o que permite que o sentimento cresça sem resistência. É exatamente quando você confia mais no vínculo e menos no medo que você cria espaço para ele se aproximar de verdade. Porque amor não cresce no controle, cresce na segurança. E entender isso pode ser o que impede que algo bonito se perca justamente quando estava ficando profundo. O que faz um homem parar de tentar se afastar e começar a querer ficar de verdade é quando ele percebe que a relação com você não é um risco emocional, é um lugar de equilíbrio. Que estar com você não significa perder liberdade, nem viver sob cobrança, mas ganhar um tipo de conexão que faz bem. Quando você mantém sua postura, seus limites e sua vida, mesmo estando envolvida, você passa uma mensagem muito forte sem dizer uma palavra. Você quer estar com ele, mas não precisa se diminuir para isso. E essa percepção muda completamente a forma como ele te enxerga. Ele começa a sentir que estar com você é uma escolha valiosa, não uma obrigação emocional. Que você não está ali por medo de ficar sozinha, mas porque escolheu aquela conexão. E quando alguém se sente escolhido e não responsável pela felicidade do outro, o vínculo cresce de forma muito mais saudável.
É nesse ponto que a mente dele muda de pergunta. Ele deixa de pensar, isso vai me dar trabalho? E começa a pensar, isso vale a pena? E quando a resposta interna começa a ser sim, a atitude muda. Você pode perceber isso quando ele passa a ser mais constante. Não some, não cria desculpas, não deixa tudo indefinido. Ele começa a aparecer mais, a manter contato, a se preocupar em não perder você por descuido. Outro sinal forte dessa virada é quando ele começa a te incluir de forma natural nos planos. Não precisa ser algo grande, mas você aparece nas ideias de futuro, nas decisões, nos próximos passos. Isso mostra que você já não é apenas parte do presente, você faz sentido na continuidade da vida dele. Essa decisão não nasce de pressão, nasce de admiração e respeito. Respeito pela forma como você se posiciona, pela forma como se valoriza, pela tranquilidade que você traz, mas também pela firmeza que você demonstra quando algo não está bom. Quando um homem sente que está com alguém emocionalmente estável, que não cria drama, mas também não aceita qualquer coisa, ele entende que está diante de uma mulher que sabe o próprio valor. E isso ativa um desejo muito forte de estar à altura disso. Ele começa a sentir que precisa cuidar da relação, não porque foi obrigado, mas porque não quer perder algo que sabe que é raro. É por isso que, muitas vezes, a decisão dele vem depois que você para de tentar convencê-lo e começa simplesmente a viver sua vida com dignidade emocional. Quando você deixa claro, pelo seu comportamento, que gosta, mas não aceita relações confusas, você muda completamente a dinâmica. Nesse momento, ele entende que estar com você é um privilégio, não uma certeza automática. E quando alguém percebe que pode perder algo importante, a vontade de proteger e investir aparece naturalmente. Por isso, no final, o que faz um homem querer ficar não é o quanto você faz por ele, nem o quanto você tenta provar que é a pessoa certa. É a forma como você se respeita dentro da relação e fora dela. É isso que transforma sentimento em decisão. E é aí que ele para de tentar se afastar e começa a querer ficar. Se tem algo que você precisa lembrar é isso: quem quer ficar, se posiciona. E você não precisa correr atrás de quem não tem coragem de te escolher. Continue se respeitando, continue se valorizando, porque é isso que atrai quem está pronto para amar de verdade. Se inscreve no canal para fortalecer sua mente e seu coração e aprender a construir relações sem se perder de si mesma.